Então, gente, agora a gente já pode fazer o nosso algoritmo em si, tá? A implementação normal. O que acontece? Nosso algoritmo é bem simples, na verdade, o algoritmo da mochila inteira não é um algoritmo difícil de implementar, ele é um pouco complicadozinho de você entender a lógica, mas uma vez que você entende, você não tem nenhuma outra dificuldade, certo? Então, o que acontece? A primeira linha aqui de código é uma importação da biblioteca para funções matemáticas do Python, tá? Toda linguagem de programação geralmente tem um import desse já pré-instalado. Você provavelmente não vai precisar instalar nenhuma biblioteca nova, nenhum comando novo para você fazer isso. A gente vai usar essa biblioteca basicamente para fazer um piso, certo? Então, o que é um piso? Digamos aqui que eu tenho um número, por exemplo, 9,4. Se a gente tentasse arredondar, por exemplo, 9,5, aí já é um pouco difícil, porque está a mesma distância entre 9 e 10. O que algumas linguagens de programação fazem é, por exemplo, arredondar ele para o número par mais próximo, certo? Então, como 9 é um número ímpar, se a gente arredondasse para baixo, ele seria um número ímpar. Se a gente arredondasse para cima, ele seria um número par. Então, a gente arredondaria ele para 10, certo? E se a gente tentasse arredondar 9,7, por exemplo, também iria para 10, porque 7 está mais perto de 10. O piso, ele vai sempre arredondar para baixo, certo? Vai sempre arredondar para 9. Se eu tiver, por exemplo, 9,99992, ele vai arredondar para 9, certo? É basicamente isso aqui. Então, ok. É basicamente só para isso que a gente tem essa importação aqui. Talvez sua linguagem de programação já tenha até essa função matemática sem precisar de nenhum import, mas é bom você dar uma checada nisso, ok? Aqui, novamente, nós vamos usar um dicionário para os objetos, certo? A mesma coisa que a gente tinha feito lá anteriormente. Então, cada objeto aqui vai ter um peso, um valor e uma quantidade que a gente tem. Então, no nosso exemplo, todos os objetos a gente tinha duas cópias, certo? Aqui eu dei uma complicada, botei só uma câmera, 3 óculos, 2 bússolas, um binóculo e assim por diante. Então, só para a gente ter uma variedade maior. Então, é basicamente isso, não tem muito segredo. A chave primária é o nome do objeto e o outro dicionário aqui é o dicionário com os peso, o valor e a quantidade. Você não tem nenhum motivo para não fazer isso aqui com matriz, você pode fazer da mesma forma, tá? Eu gosto de dicionário porque na parte da didática a gente consegue ver as chaves não numéricas que dão uma facilidade, certo? Se eu não usasse essas chaves aqui com nome, teria que ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então, eu acho que assim fica mais tranquilo. Depois nós temos o peso total da nossa mochila, certo? O peso que a gente consegue carregar. E por fim, nós vamos ter a nossa matriz. E aqui sim eu vou usar a matriz com a notação mesmo de matriz, porque se a gente usasse com dicionário, talvez ficaria um pouco difícil de adaptar, dependendo da sua linguagem de programação. Então, resolvi fazer essa parte aqui em específico com matriz para facilitar para todo mundo. Okay? Então, nós temos nosso objeto, nós temos nosso peso total e a nossa matriz. A nossa matriz aqui é a mesma coisa que a nossa tabela no exemplo, certo? Nós temos aqui colunas que começam em 0 e vão até o peso total. Então, a gente coloca aqui peso mais 1 porque o range no Python ele é exclusivo. Então, se eu colocasse aqui o range de 0 até 10, ele faria de 0, 1, 2, 3 até 9, certo? Então, coloco aqui o mais 1 para ele pegar de 0 até 10 mesmo. E aqui nós teremos os itens, que são as linhas, certo? Que vão ter a mesma coisa, vai ter uma linha nula, uma linha vazia, que representa a nossa mochila vazia, e a partir daí os nossos objetos. Então, ok, a nossa matriz vai começar todos os valores zerados, certo? Que a gente tinha feito lá no nosso exemplo. Só que naquele exemplo a gente tinha alguns valores zeros e alguns valores nulos ali embaixo, tá? Mas aqui a gente vai colocar tudo zerado porque não tem diferença no final. E o segundo valor aqui, nossa tupla, vai ser o dicionário, que vai ser aquele ponteiro para a nossa solução. Tudo bem? Feita a nossa matriz, nós temos aqui o seguinte, eu vou fazer um mapeamento dos itens, certo? Isso porque eu estou usando a matriz em forma realmente de matriz, tá? Não tem... Se eu tivesse feito isso aqui como dicionário, talvez não precisasse fazer isso aqui, mas enfim. Você que está fazendo aí em outra linguagem de programação que não tem dicionário, você também ia precisar fazer isso aqui. Então, basicamente, o que isso aqui está falando aqui para a gente é o seguinte, olha, a linha número 1 da câmera não é a primeira linha, tá, gente? É a linha número 1. Nossa matriz começa na linha 0. A linha número 1 representa a nossa câmera, a linha número 2 representa os nossos óculos, a linha número 3 nossa bússola, e assim por diante, tá? Isso aqui poderia ser, ao invés de um dicionário, poderia ser uma matriz também bidimensional, certo? Isso guardaria no primeiro valor o índice, no segundo valor o item, sem problema. Então, ok. A gente pode rodar isso aqui.
E aqui nós temos a nossa mochila, que vai ser a nossa lista com a nossa solução, tá? O que acontece? Você pode fazer com uma lista ou você pode fazer com os ponteiros. As duas formas vão te dar a solução, certo? Aqui eu coloquei a lista, mas na verdade a gente vai fazer mesmo com os ponteiros, tudo bem? Essa mochila aqui seria mais útil para a gente se a gente quisesse guardar, por exemplo, várias mochilas, certo? Várias soluções. Então, digamos que eu esteja fazendo isso aqui não para um caso só, estou fazendo para dois casos. Eu quero guardar a solução de vários casos, certo? Então, digamos que aqui eu estou guardando os meus itens e os itens do meu amigo. E aí eu colocaria tudo isso aqui dentro dessa lista de solução, tá? Como a gente está fazendo aqui só para um exemplo, a gente não vai realmente precisar resolver tudo, certo? A gente não vai precisar colocar nada nessa lista aqui. Mas eu vou, mais para frente, vou mostrar como você usaria essa lista aqui. Então não tem nenhum problema. Então, ok. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. O nosso algoritmo, ele é tudo dentro dessa parte aqui. O que acontece? É um algoritmo relativamente simples, tem 30 linhas, tá? Não é nem de longe o mais complicado que a gente já fez aqui no canal. Mas nós precisamos ter cuidado com algumas coisas. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos pegar o nome do nosso objeto na nossa lista de índices, tá? Qual é a nossa lista de índices? Essa lista que a gente fez aqui em cima. Então, nós estamos percorrendo aqui as chaves da nossa lista de índices. A nossa chaves é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós estamos falando o seguinte, olha, vai nessa chave aqui e pega o nome desse objeto. Então, o item aqui é o índice numérico, 1, e o nome do objeto é o nome do objeto, certo? Que é a nossa câmera aqui. Então, ok. Aqui nós vamos fazer aquele esquema que a gente tinha feito lá no nosso exemplo teórico, que é o seguinte, nós vamos pegar o peso, começando em 0, certo? E indo até peso mais 1, novamente pelo mesmo motivo aqui, que a gente quer fazer de 0 até 10 incluso, ok? A gente vai considerar que não vamos colocar nenhum item na nossa mochila. Essa parte aqui é aquela seta vertical, certo? Que vinha da linha anterior para baixo. Então a gente pode ver aqui o seguinte, o nosso item ele começa em 1, certo? Então nós temos o nosso item e nós temos o nosso peso que vai começar em 0. Então aqui o que a gente está fazendo? Nós estamos retirando uma linha, certo? Subtraindo uma linha, então nós estamos basicamente subindo uma linha. Nós estamos falando, olha, a gente vai começar, o valor atual dessa célula aqui vai ser igual ao valor da célula de cima, que é aquela setinha azul, ok? Então, quantas vezes o nosso objeto cabe dentro do nosso peso atual? O que a gente vai fazer aqui é usar o nosso match.floor para fazer esse cálculo e nós vamos usar um min também. O que acontece? Digamos que eu tenho uma bússola que ela pesa 1 kg só e nós temos nossa mochila de 10 quilos. Então, teoricamente, se eu dividir 10 por 1, eu consigo 10. Então, eu consigo colocar 10 bússolas de 1 kg cada dentro da nossa mochila de 10 quilos. Só que o que acontece? Eu só tenho 2 bússolas. Então, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Olha, pego o menor valor, a quantidade de objetos que eu tenho, ou então a divisão do peso pelo peso do objeto, certo? Então, nós estamos vindo aqui em cima desse dicionário e vendo o seguinte, olha, qual é a quantidade? A quantidade é 2. Então, qual é o peso do objeto? 1. Pega o peso do objeto e divide o peso total. 10 dividido por 1 dá 10. Nós temos 2 e 10. Qual é o menor número? 2, certo? Porque eu só tenho 2 bússolas. Então, essa quantidade aqui vai ser o quê? 2, certo? E nós estamos limitando pela quantidade que nós temos em estoque. A gente não pode levar mais do que a gente tem. Okay? E agora sim, nós vamos fazer aquelas checagens que a gente tinha feito no exemplo teórico também. Nós vamos considerar colocar de um objeto até a quantidade máxima. No nosso caso aqui da bússola, seria colocar uma bússola ou 2 bússolas, certo? E 0 bússolas? Bom, 0 bússolas, esse caso aqui, certo? Então nós já temos o caso em que nós estamos utilizando 0 bússolas, ou seja, a gente não está utilizando nenhuma bússola. Então a gente vai considerar agora qual o caso melhor, usar uma bússola ou 2 bússolas, certo? Então, mais uma vez aqui, o mais 1 está aqui porque a gente está querendo fazer a inclusão do número 2, tá? Então, tudo bem. Nós vamos ver o seguinte, qual é o custo de colocar esse item n vezes, certo? N aqui, de novo, começa em 1 e vai aumentando conforme a gente conseguir encaixar esse item na nossa mochila. Então, a gente vai ver, olha, ele começa em 1, então nós temos que o custo inicial é 1 vezes o peso do objeto. Então, quando a gente tentar encaixar
duas cópias do mesmo objeto, nós vamos, obviamente, ter que multiplicar o peso dele por 2, certo? Porque se a gente está encaixando duas bússolas, nós temos que botar elas dentro da nossa mochila e o peso da nossa mochila vai aumentar de acordo, certo? Vai aumentar em 2 quilos. E assim para todas as quantidades que a gente conseguir encaixar com o peso atual, certo? E nós também temos nosso benefício, que é o quê? Se eu colocar duas bússolas na minha mochila, qual o benefício que eu tenho em utilidade? Cada bússola aqui tem um valor de 4. Então, colocando duas bússolas na minha mochila, eu vou ter 8 de utilidade. Então, esse é o meu benefício, certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou verificar nossa matriz o que é melhor, certo? Então, olha, eu vou ter o valor, vou ter a minha lista, e essa lista aqui vai ser essa lista aqui, certo? A lista de itens que nós temos naquela casa, naquela célula. Nós vamos sempre atualizar essa lista aqui, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Esse valor, nós estamos voltando uma linha, então nós estamos verificando qual era a melhor forma de organizar os itens, considerando apenas os itens anteriores ao atual, certo? Então, digamos aqui, nós temos nossa bússola. Qual era a melhor forma de organizar os nossos itens, considerando apenas a câmera e o óculos? É isso que a gente está se perguntando, tudo bem? Então, nós vamos descobrir qual é a melhor forma. Nós estamos voltando uma linha, nós estamos fazendo o seguinte, peso menos o custo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 7 quilos na minha mochila, certo? Estou verificando qual era a melhor forma de organizar minha mochila, considerando apenas a câmera e o óculos. E aqui, se a gente tivesse, por exemplo, duas bússolas, seria 2 quilos, então seria 7 menos 2, 5. Então, seria considerando apenas a câmera e o óculos, e considerando que eu tenho apenas 5 quilos utilizados na minha mochila. Então, tudo bem. Nós estamos verificando esse valor. Nós vamos fazer o seguinte, se esse valor aqui ficaria melhor com o nosso benefício, certo? Então nós estamos considerando, eu tinha 5 quilos, agora eu vou colocar mais 2 quilos e também vou ganhar um benefício por conta disso. Se essa soma aqui for melhor do que o nosso item atual, que lembrando era aquela seta vertical para baixo, que era o caso de não usar o nosso item, o que nós vamos fazer? Nós vamos atualizar o nosso valor, certo? Então, nós vamos atualizar o nosso valor aqui e nós vamos adicionar N cópias desse item nessa nova lista aqui. Okay? Então, o que é essa nova lista? Essa nova lista é o ponteiro anterior, certo? Então, aqui nós estamos voltando para aquela diagonal, verificando. Bom, digamos que a melhor forma de organizar nossa mochila com 5 quilos, com a câmera e com os óculos, fosse colocar uma câmera e 2 óculos, certo? Então, essa lista aqui vai ter o quê? Uma câmera e 2 óculos. Então, nós estamos fazendo uma cópia dela. Essa cópia tem que ser uma hard copy, certo? Porque nós não queremos um ponteiro em si. O que a gente quer é sempre poder adicionar itens novos. Se a gente usasse só assim, por exemplo, o que a gente estaria fazendo é criando um ponteiro da lista para a nova lista, e aí quando a gente atualizar essa nova lista, a gente ia retroativamente atualizar essa lista aqui, certo? Isso aqui vai ficar mais claro quando eu imprimir a matriz para vocês. Então, ok, eu faço uma hard copy aqui da nossa lista, e eu faço o seguinte, olha, na nossa nova lista, eu vou adicionar a bússola, certo? Porque a nossa nova lista é um dicionário, e vou colocar que eu usei N cópias desse cara, que é a quantidade que eu estou usando aqui agora. Eu vou atualizar o valor da utilidade atual, na minha matriz atual, para ser o valor mais o benefício, certo? Que é essa soma daqui, porque eu descobri que essa soma aqui é melhor do que o valor que tinha anteriormente. E vou atualizar a lista de itens para essa nova lista que eu atualizei aqui agora, ok? E aí, quando terminar isso, eu vou considerar mais uma vez uma quantidade maior. Então, eu comecei com uma bússola. Digamos que usar uma bússola é melhor do que usar 0 bússolas, certo? Então, eu vou atualizar isso aqui uma vez. E eu vou considerar 2 bússolas. Colocar 2 bússolas é melhor do que colocar apenas uma? Digamos que fosse. Então, nós vamos atualizar uma segunda vez. Colocar 3 bússolas é melhor do que colocar 2? Bom, a gente tem que ver se a gente tem 3 bússolas. A gente não tem. Então, a gente parou em 2, tá? E aí, agora a gente vai trocar de item e assim por diante. O que acontece? Quando a gente terminar isso daqui, nós vamos basicamente ter a nossa resposta, certo? A gente pode imprimir nossa matriz aqui. Esse for aqui não serve para nada, apenas para impressão, certo? Então a gente pode ver que ele faz nossa matriz e ele organiza da mesma forma que a gente organizou no exemplo teórico, de forma que o canto inferior direito é o que tem o melhor valor, o melhor resultado.
Então, como é que a gente usaria essa lista aqui? Digamos que a gente está fazendo não só para você, mas para os seus amigos também. Então, esses itens aqui, na verdade, seria uma lista. Cada um de vocês tem vários itens em casa, né? Então, seria uma lista de listas de objetos. Okay? Seria uma matriz tridimensional, para quem não tem um dicionário aí. Então, cada um de vocês teriam vários itens. Digamos que o seu amigo, na verdade, pode ter mais repelente que você, mas ele não tem binóculos, ele tem 3 bússolas ao invés de 2 e tem apenas um óculos escuro e tem 2 câmeras. Como ele não tem binóculos, ele pode ter um casaco, por exemplo, e aí ele teria 2 casacos. Então pode ser que tenha várias listas de objetos. Nada te impede de ter esse caso aqui, certo? E aí o que aconteceria? A sua matriz também seria uma matriz tridimensional, porque você teria aqui pesos, você teria também os objetos e você teria seus amigos, ok? Isso considerando que todas as mochilas têm 10 kg de capacidade. Então também teria 3 dimensões aqui. Como é que teria 3 dimensões aqui? Os nossos índices aqui teriam 3 dimensões. Ele já tem duas, né? O índice e o valor. E agora teria o índice, o valor e os seus amigos. E aqui a mochila, ao invés de uma, aí sim teria 2 dimensões, certo? O que acontece? A gente resolveu isso aqui. Inclusive, deixa eu ver se eu rodei aqui. Acho que não. Não rodei. Então a gente pode resolver. O que acontece? A gente vai pegar aqui a nossa matriz. Menos 1 significa o quê? Eu quero que você volte. A gente começa aqui no índice 0, né? O menos 1 está fazendo a gente dar a volta. Então, quando eu uso o menos 1, eu estou vindo para cá, para a última linha. E esse menos 1 aqui é a última coluna. Então, é basicamente o ponto inferior direito. Só que se eu tivesse feito essas alterações aqui em cima, tivesse considerando os meus amigos, aí eu teria que fazer o seguinte: para cada amigo na nossa matriz, e aí para cada i na nossa matriz na posição amigo, certo? Aí a gente teria várias matrizes dessa, e aí no final a gente falaria o seguinte: mochila.append matriz amigo menos 1, certo? Porque aqui nós teríamos várias soluções. Nós não teríamos apenas a sua, nós teríamos várias. E aí essa mochila seria a sua resposta final, certo? Essa lista aqui seria a sua resposta final. Digamos que esse aqui não é o caso, nós estamos aqui trabalhando o nosso caso normal, que é apenas uma alteração que você pode fazer. Vou voltar aqui. Então, se a gente mostrar aqui a nossa solução, nós podemos ver o seguinte: nossa solução é 2 óculos, 2 bússolas, 1 binóculos e 1 isqueiro, certo? E o valor total disso é 19. Então, esse dicionário aqui é esse cara aqui, a nova lista, que está sempre atualizando. Se eu não fizer essa cópia, o que aconteceria? Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro valor qualquer. Matriz 4, 5. Nossa matriz 4, 5 aqui, nós temos o óculos e nós temos a bússola, certo? Se eu não fizesse a cópia dessa forma, o que aconteceria é que esse resultado aqui seria igual, muito provavelmente, a esse resultado aqui, certo? Porque a gente está atualizando retroativamente. Isso pode causar erros na execução do nosso código. Se você não tiver o ponto copy na sua linguagem de programação, basicamente o que a gente está fazendo aqui é o seguinte: for, para cada item na nossa lista, nova lista.append item, certo? É uma cópia, é uma hard copy, é uma cópia forçada mesmo, tá? Não é um ponteiro. A gente pode até tirar isso aqui para ver o que aconteceu com o nosso programa. Quer instanciar isso aqui? Deixa eu voltar como estava antes. Pode simplesmente voltar. Objetos, peso normal. Nossa matriz aqui a gente alterou alguma coisa? Não. Índices, mochila. Então, opa, aqui eu tinha mudado os valores, eu acho. Então, ok. Se eu voltar aqui para o 4 e o 5, percebem que está tudo igual? 4 e 5. Eu vou imprimir a matriz toda para vocês verem. Ó, nossa primeira posição tá câmera 1, óculos 3, bússolas 2, binóculos 1, repelente 1, isqueiro 3, certo? Essa aqui é a nossa posição 0, 0. A nossa posição aqui, deixa eu ver, 0, aqui 1, 0, certo? É câmera 1, óculos 3, bússola 2, binóculos 1, repelente 1, isqueiro 3. É a mesma daqui de cima, certo? Então aqui é a matriz 0, 1 e a matriz, não, perdão, 0, 0 e a nossa matriz 1, 0. Só que qual o problema? Esse 0 aqui representa o peso.
Então, como é que eu estou encaixando uma câmera, 3 óculos, 2 bússolas, um binóculo, um repelente, 3 isqueiros numa mochila que tem 0 quilos livres? Certo que eu utilizei 0 quilos. Então, isso aqui vai dar para a gente uma resposta inválida. A gente pode até ver que os valores continuam certos, porque o valor não depende da lista, certo? Mas o que acontece aqui é que a nossa resposta final agora está incorreta, certo? Isso aqui tudo não cabe dentro de uma mochila com 10 quilos. A gente pode pegar aqui a câmera, ela pesa 3 quilos, então de 10 quilos nós temos 7 livres ao usar a câmera. O óculos ele custa 1 quilo cada, então nós usamos 3 quilos aqui, 3 quilos aqui, 6 quilos. A nossa bússola, cada uma pesa 1 quilo, certo? Então 3 mais 3, 6, mais 2, 8. O binóculos ele custa 3 quilos, então de 8 a gente já foi para 11, a gente já violou nossa restrição de peso, certo? Então essa resposta aqui está errada. Você não pode fazer isso daqui, você tem que fazer a cópia dessa forma, certo? Ou então usando for para copiar os itens, não copiar a referência da lista. Porque senão você vai ter uma resposta inválida, ok? Então, é basicamente isso. Eu vou rodar aqui o programa de novo, só para a gente ter a resposta certa no final. Então, basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse algoritmo, desse problema. Deixem um like aí se vocês gostaram do vídeo, deixem um dislike se vocês não gostaram. Comentem caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma sugestão para um próximo vídeo, certo? E se inscrevam aí no canal para não perder as próximas aulas. Então é isso, até a próxima.